Pessoal, muito bom dia. Começando mais uma live para a gente falar sobre o resumão astrológico da semana. Semana que vai do dia 14 ao dia 20 de agosto. Semana que vai incluir lua nova. Então, enquanto a galera vai chegando, enquanto o Instagram vai avisando aí que essa live começou, eu vou dando os recadinhos. Você que está chegando aqui agora, você que caiu nesse vídeo por um acaso aqui no YouTube, saiba que eu tenho um podcast onde todos os dias eu mando uma reflexão astrológica. Então, se você gosta de saber sobre os movimentos astrológicos, procura lá no Spotify Astrologia e Tantra, você vai encontrar o podcast e você pode ouvir todos os dias, todo santo dia eu mando uma reflexão astrológica bem cedinho para falar como é que vai ser a energia do dia. Então aqui a gente dá aquela passada na semana, né? A gente dá uma olhada aí dia a dia quais são os movimentos mais importantes, mas no astral do dia, todos os dias de manhã eu detalho, né? Principalmente os contatos com a Lua vai fazendo contato todo dia, e é aquele momento, né, onde de repente você fala, eu estou sentindo uma coisa diferente, está um pouco estranho, de repente é a Lua fazendo um contato astrológico aí que você não sabe. Então vamos lá, resumão da semana, do dia 14 ao dia 20 de agosto. Eu sempre faço aqui um resumo, né, para pegar os principais aspectos que vão acontecer. E já marcando, né, essa semana, ela começa com a sua lua minguante ainda. Então estamos na lua minguante. Aliás, hoje, domingo, deixa eu pegar aqui o dia de hoje, o mapa de agora. O dia de hoje que está sendo um dia mágico, né? Hoje temos aí a conjunção exata entre Sol e Vênus, que vai mudar inclusive a forma que a gente vê Vênus no céu. A Vênus passa a ser matutina agora. Então temos hoje um dia de lua minguante, que está em Câncer ainda, para trabalhar questões emocionais, para trabalhar questões ali familiares, inclusive do passado. Sol fazendo conjunção com Vênus para olhar, né, para clarear todas essas questões relacionadas a Vênus, como relacionamento e nosso valor pessoal, nosso dinheiro. Inclusive falei sobre isso no astral do dia de hoje. Mandei até um pouquinho mais tarde hoje, mas mandei, né, lá por volta das 7 e pouquinho da manhã, já estava disponível. Monique, bom dia, seja bem-vinda. E a gente está nesse dia, né, que pelo menos aqui em Mariporã, na Pedra Vermelha, está um dia bem frio, né, garoando, bem aquele convite à interiorização mesmo. Né? Então a gente começa a semana ainda na lua minguante, que amanhã ela vai mudar para Leão. Então a gente vai ter ainda um pedacinho da lua minguante no signo de Leão, depois a lua fica nova lá no meio da semana e já muda bastante a energia. Então, já olha no seu mapa. Daniel, bom dia, seja bem-vindo. Quem for chegando, pessoal, vai dando uns coraçõezinhos aí para ver se dá uma acordada aí na live, porque vira e mexe vem gente que fala que o Instagram não avisou que começou, e aí, de repente, essa movimentação aí ajuda, né, a levantar. Veja no seu mapa, porque eu sempre recomendo, você que me acompanha, veja lá, né, faça o seu mapa, tenha a mandala do seu mapa, para quê? Para você poder ir acompanhando, sempre que eu falar um signo aqui, sempre que eu falar um planeta, você vai ter uma noção do que está acontecendo no seu próprio mapa. Então veja no seu mapa aonde você tem, o que você tem no signo de Leão, Virgem e Libra, que é os signos que vão receber a visita da Lua essa semana. E mais ainda, mais importante ainda, o signo de Leão é onde tem hoje, né, a conjunção de Sol e Vênus, e é onde vamos receber a lua nova. Né? Então veja onde você tem o signo de Leão. Se por um acaso você não tem o seu mapa, porque você não sabe como fazer, não fez, eu tenho um vídeo que eu gravei, né, uma videoaula de mais ou menos uma meia hora, se eu não me engano, aonde eu vou passo a passo, eu ensino você aí no site astro.com, que é gratuito, como que você monta o seu mapa ali, para você ter. E dou até umas pequenas dicas, né, do que é cada coisa ali, como que você olha os planetas, os graus, as casas. Se você quiser esse vídeo, peça para mim, manda uma mensagem aqui no Instagram, peça para mim que eu te mando. Eu já coloquei ele no YouTube, mas ele está, né, num link privado ali. Então se você quiser, e mesmo que você já tenha o seu mapa, vale a pena você ver o vídeo primeiro, né, porque se você não tem no astro.com, vale a pena fazer no astro.com, porque ele é bem completo ali. E também, né, mesmo que você tenha o seu mapa no astro.com, de repente eu falo alguma coisa no vídeo ali que te traz alguns insights. Então, peça aqui no Instagram, né, peça para mim no direct e eu te mando o link para esse vídeo. Então veja, olha só, vou falar até graus aqui. Hoje, o dia de hoje, temos a conjunção de Sol e Vênus no grau 20 de Leão. Então, primeira pergunta que você pode fazer, né, olhando para o seu mapa, o que você tem no grau 20 de Leão? Você tem algum planeta? Você tem algum ponto importante, como ascendente, meio do céu, que são bem sensíveis ali? Você tem algum planeta que está num signo oposto a Leão, como Aquário? Ou algum planeta que está em Escorpião ou Touro, que fazem quadratura?
Ou mesmo, se você tem planetas que estão em outros signos de fogo, como Áries e Sagitário, nesse grau 20 de Leão, por que é importante você saber? Porque essa conjunção é poderosa para todos nós, traz reflexões profundas, né, traz uma oportunidade aí da gente olhar para dentro. Principalmente estamos na lua minguante, estamos aí, né, ainda com a lua em câncer, que é extremamente emocional. É uma oportunidade de olhar para dentro, né, para as questões venusianas, e dependendo do que é tocado no seu mapa, né, por essa duplinha aí fazendo conjunção, isso, né, se multiplica, isso mostra que no seu mapa tem um detalhe ali que pode ser olhado. No meu caso, quando eu olho 20 graus de Leão, eu sei que eu tenho a parte da fortuna que está no grau 18 de Leão, temos uma conjunção perto. Então eu olho para esse lado aí, parte da fortuna no meu mapa. Se eu ir extremamente oposto, eu tenho o Sol a 24 graus, quase 25 graus de Aquário. Então forma-se ali uma oposição. Então para mim está sendo forte, né, essa conjunção aqui de Sol e Vênus. Então veja, né, se você tem algum planeta, e se você não tem nenhum planeta, veja também a casa astrológica onde essa conjunção está ocorrendo. No meu caso, entre a casa 5 e a casa 6. Ou seja, vai falar muito sobre a criatividade e a questão do trabalho. Então veja isso porque pode ajudar você a direcionar o dia de hoje, como que você usa essa informação, né, do Sol em conjunção com Vênus e aplica na sua vida. E também já saiba que a própria Lua Nova que vai acontecer no signo de Leão vai acontecer no grau 24, vai acontecer bem pertinho ali dessa própria conjunção. Né? Olha lá, minha Vênus está a 19 graus e minha Lua 21 graus, as duas em Escorpião. Então existe uma quadratura ali entre a sua própria Vênus e a própria Lua, pode realmente ativar questões de relacionamento mais fortemente para você, inclusive questões emocionais e do passado. Então dá uma olhada. E veja a casa astrológica também, que essa conjunção está ocorrendo, ou seja, onde está pegando. E como sempre, né, aqui eu estou falando só dos trânsitos, mas se você tem um conhecimento maior do seu mapa, vale muito a pena ver como é que está a sua progressão lunar, ou seja, isso vai se somando, todas essas informações vão se somando para a gente poder ter um entendimento, né, de como está atuando aí o momento para a gente. Então a gente vai começar a semana, né, no dia 14, segunda-feira, com a Lua já entrando em Leão, ainda minguante. Né? Então veja, hoje domingo a gente está aqui, pelo menos aqui em Mariporã, Pedra Vermelha, um dia nublado, chuvoso, na verdade, está uma garoa aí, muito frio, bem convidativo, aquela interiorização, aquele olhar para dentro. Né? Então, e ainda no signo de Câncer, que fala das emoções e fala do nosso passado. Amanhã, segunda-feira, a Lua ainda minguante já entra em Leão. Então ela muda a energia, traz a energia do fogo. Aliás, eu vou colocar aqui o mapa de amanhã, da segunda-feira, para a gente já dar uma olhadinha. A Lua entra em Leão, mas ainda minguante, e é uma oportunidade muito interessante, porque a Lua minguante em si já é aquele momento onde a gente para, a gente analisa, a gente faz aquele... esqueci o nome que se dava no mundo corporativo, né? Esqueci o nome, mas é aquela análise que você faz depois de um projeto para poder ver debriefing, acho que é debriefing, mas debriefing acho que era antes, mas enfim, você faz aquela análise de como é que foi esse último mês, né? Como é que foi, o que aconteceu, quais são os sentimentos que vieram, aí você olha para isso. Agora, como eu comentei, né, já nas últimas lives, a Lua Nova tem acontecido nos últimos graus do signo. Então uma coisa interessante que vai ocorrer também é que o Sol ele já está finalizando a sua passagem por Leão, ele já está entrando aqui no terceiro decanato, ou seja, ele já está se preparando para sair de Leão e entrar em Virgem. Então a gente vai ter na outra semana, não nessa ainda, mas na outra semana, a gente tem o resumão, reunião de retrospectiva, pode ser, exatamente. Eu acho que não era bem esse nome que a gente utilizava, mas com certeza isso aí é bem interessante de olhar, reunião de retrospectiva, gratidão. Então, essa semana ainda não, o Sol ainda não muda, mas na próxima semana o Sol já muda para a Virgem, muda a energia. Só que, como a gente está tendo, vamos ter aí no meio da semana a Lua Nova em Leão, é como se desse uma extensão, né, desse uma pequena extensão aí de tempo dessa energia leonina para a gente trabalhar. E a gente vai ter a Lua Nova em Leão, ou seja, uma Lua Nova poderosa, né, onde o Sol vai ficar forte, em evidência, porque o Sol está no seu domicílio, e inicia-se um novo ciclo aí dessa energia leonina para todos nós. E o que é interessante? Como a gente vai ter então um bom pedaço, né, da Lua minguante já em Leão, né? Arro, Luterra, seja bem-vindo, bem-vinda, não sei exatamente, né, quem, mas seja bem-vindos. A gente tem aqui a Lua minguante em Leão, que traz uma oportunidade do quê? Da gente fazer realmente aquela última faxina, aquela última limpeza para essa energia leonina. Então, o que eu diria, né?
A lua minguante em Leão pode convidar a gente, né? Que medo, meu inferno astral em setembro. Ó, uma coisa que eu posso dizer aqui para todo mundo, né? É bom, quando vocês interagem, tá vendo? Dá pra gente ir enriquecendo a live. O inferno astral não deve ser temido, tá? Essa palavra, a palavra inferno, né, deixa as pessoas meio que, né, temerosas ali com aquela relação do nome, né, inferno astral. Mas o inferno astral, né, esse nome que foi dado, basicamente significa aquele período onde o Sol está, o Sol não, né, onde o ascendente da nossa revolução está passando pela casa 12. Fala sobre um período de finalizações. Né? Então tem uma equivalência com a lua minguante, o inferno astral, tem uma equivalência com passagem pela casa 12, né? E não necessariamente isso tem que ser ruim. Né? Às vezes, assim, no geral, a nossa sociedade, a astrologia como um todo, né, como foi configurada, tem medo da casa 12. A casa 12 é uma casa kármica, é uma casa pesada, é uma casa de, né, exílio, de aprisionamentos, enfim. O pessoal tem medo da casa 12, mas a gente pode ir ressignificando as coisas, e eu entendo que a astrologia ela tem que ir evoluindo, assim como a gente vai evoluindo a nossa consciência. A casa 12 também é uma casa de espiritualidade muito profunda. Né? Então, geralmente, só dando essa dica, gratidão aí pelo comentário, o chamado inferno astral, ele não tem que ser um inferno, né? Ele não necessariamente tem que ser ruim, ele é simplesmente um período de finalização que temos sim uma baixa de energia, né? É como se a nossa energia ficasse um pouco mais baixa por a gente ter gastado o combustível do ano, né? Porque imagina, toda vez que a gente faz aniversário é como se a gente renovasse, né? Ontem mesmo eu fui para São Paulo, eu estava com o carro, né? Com pouco combustível, estava lá bem baixinho ali. E eu falei, eu quero abastecer em São Paulo, no posto que eu vou lá, tudo. Então, como eu estava com combustível baixo, eu tinha que acelerar pouco. Eu tinha que cuidar ali, eu não podia dar aquela acelerada, correr e assim por diante. Aí quando eu fui para o posto, né, enchi o tanque, dá aquele alívio e falar, agora eu posso, né, acelerar. Se eu precisar acelerar, agora eu posso pisar fundo e assim por diante. Então o aniversário ele faz com que a gente renove o nosso tanque de energia. E quando a gente está nesse período chamado inferno astral, que é o último mês antes do nosso aniversário, a gente está com menos energia. E está nessa energia de casa 12. Então é como se a gente tivesse com menos capacidade de enfrentar obstáculos. Aí qualquer coisa que aparece pode parecer maior, pode parecer mais desafiador. Agora tem um porém, né? Quando você faz o seu mapa de revolução solar, pode ser que na casa 12 ali daquele ano ficou, né, marcado um carinha da pesada como um Saturno, como um Plutão, como um Marte. Né? Nesses casos pode sim acontecer, e aí pode alimentar mais, né, a pessoa nessa questão de ser inferno astral ser ruim, porque imagina se a pessoa está com pouca energia, né, já está ali com uma baixa energética, e encontra um problemão, encontra um bloqueio, encontra um desafio que é Saturno, Marte, Plutão, né, talvez até um Urano que sacode as coisas naquele finalzinho. Então, para ela vai ser muito mais desafiador. Mas não é todo mundo que vai ter esses caras na casa 12. Aí você tem que fazer o seu mapa da Revolução Solar, o mapa do ano, e ver se tem planetas ali na casa 12 e quais são, porque às vezes pode ter um Júpiter. E às vezes o Júpiter ele te traz até oportunidades, né, benefícios, traz até uma revitalização nesse momento. Então, inferno astral não é sinônimo de momento ruim. Né? Pode trazer desafios, pode, mas ele é um período, eu diria que é aquele período de balanço também, o nosso balanço pessoal. Que nem fugiu do que a gente está falando da live aqui, porque nem fugiu, porque amanhã continua, né? A gente está nesse período de balanço, balanço para o mês. Né? E aí, com a energia leonina, né, a Lua já entrando em Leão, no seu estado minguante, o que a gente pode fazer? Como estamos na iminência de entrarmos na Lua Nova em Leão e plantarmos sementes leoninas para a nossa vida, né? Trazer aquele brilho do Sol, aquele brilho, aquele calor de Leão, é como se é interessante também a gente fazer aquela limpa, aquela avaliada, para que a gente não tenha o lado negativo de Leão, o lado sombra de Leão, que ele pode existir também, né? Parabéns pelo seu trabalho, eu escuto todos os dias no Telegram, e o Astral do Dia, gratidão. É isso aí, quem não sabe tem no Telegram e tem também no podcast, onde você pode ouvir. E no podcast eu coloco inclusive as lives, então quem não consegue participar ao vivo, eu coloco a live lá depois, e a pessoa pode ouvir também a live completa no podcast. Então fica a dica aí para todo mundo entrar lá. Então a gente pode olhar nessa segunda-feira, até porque temos também a Vênus fazendo um trígono com Quirón, e Vênus está fazendo retrogradação em Leão, né? Está fazendo ali, né, uma revisão dessa energia leonina. O que a gente pode já pensar nessa segunda-feira? Começar pensando hoje e também estender para segunda e terça-feira.
a gente pode ter, de repente, traços negativos de leão que atrapalham a nossa vida. E quais são eles, né? Quais são alguns deles? Bom, o principal, eu diria, né, que acho que é uma coisa bem complicada de leão, é o orgulho. O orgulho. Então a gente pode avaliar na nossa vida, cada um ali por si, se o orgulho tem atrapalhado a nossa vida, a nossa evolução, a nossa realização. Porque o signo de leão ele tem muito brilho, ele é muito magnânimo, tem muita força, mas muitas vezes ele só dá e não recebe. Ele não se coloca ali para receber, ele não pede. Então, assim, o signo de leão ele pode ter como grande sombra a questão do orgulho. Então perceba, né, e veja que o orgulho ele pode se disfarçar de várias formas, e às vezes uma timidez, às vezes uma vergonha, né, de fazer uma apresentação, por exemplo, pode ser um orgulho disfarçado ali do tipo, ninguém pode, né, me criticar ou coisa do tipo. Então, se tiver isso, é legal deixar minguar, é legal deixar ir embora. Esse período para os sagitarianos, como será? Então, na verdade, como eu falei, é sempre importante ver, né, o mapa como um todo, mas a gente ainda está com o Sol finalizando a passagem para o Leão, que aplica um trígono para o Sol em Sagitário. Então é um período interessante, né? E vamos ter uma lua nova no signo de Leão. Se pegar por grau ali, né, tiver um trígono exato entre a lua nova e o Sol, por exemplo, de alguém que é de Sagitário, pode ter uma grande energização ali. Então vale a pena olhar. A Bia chegando, começou agora? Começou quase agora, porque a gente ainda está na segunda-feira. Então a gente está começando, quem for chegando vai mandando aí seus coraçõezinhos para a gente poder dar uma despertada aqui, ainda estamos na segunda-feira. Então, primeira dica, veja, né? Traços desafiadores, traços sombras de leão que ainda podem restar na gente e que é como se houvesse essa limpa, a gente pudesse fazer essa limpa para poder preparar o terreno para plantarmos boas sementes leoninas aí que estão por vir. Então, orgulho pode ser algo complicado de leão, um ego muito exacerbado que pode nos atrapalhar, né? A questão do autoritarismo pode nos atrapalhar. Então, veja isso. A questão da comparação, né? Porque o leão, como ainda mais que Vênus está ali fazendo retrogradação, Lilith também está ali, então a gente pode ter uma armadilha, né? De ficar se comparando muito com o outro, e quando você se compara com o outro, isso é uma grande armadilha. Por quê? Porque aí vai mexer com o ego vai falar, não, mas aí a pessoa ali é melhor, a pessoa ali é pior, e fica nessa comparação e a gente não consegue ser a gente mesmo. Inclusive, a gente vai ter essa lua nova em Leão com uma participação ali de Urano, né, porque Urano está no grau 22, quase 23 aqui de Touro. Aliás, é claro que a gente vai fazer uma live para falar sobre o mapa da lua nova, né? Eu acho que com certeza vale a pena e provavelmente vai ser amanhã. Então, você que está aqui e quer receber as notificações de live, lembra, quando terminar essa live, clica ali para receber notificações. Porque aí assim que eu entrar na live, você recebe a notificação e participa. Olha, pessoal, a lua nova, que vai acontecer no dia 16 de agosto, vai ser na quarta-feira, vai acontecer no grau 23 e 17 de Leão, né? Então ali pelo grau 23. A Vênus ainda vai estar próxima ali, vai estar no grau 18, né? Que horas que vai ser a lua nova? Aqui no Brasil vai ser 6h38 da manhã. 6h38 da manhã, bem cedinho. A gente já começa a quarta-feira com a lua nova já acontecendo. E Urano está no grau 23 de Touro. Então a gente vai ter uma lua nova com uma quadratura exatíssima com Urano. Muito, muito exata. E Urano é o planeta que rege o signo de Aquário. Né? O eixo Leão e Aquário, lembra que os signos são eixos, a polaridade, a gente falou sobre isso na live do Caibalion, né, das leis herméticas. Então, o eixo Leão e Aquário fala muito sobre o que o Jung chamava do nosso processo de individuação, da gente poder ser a gente mesmo, né? Da gente poder ser a gente mesmo e respeitar as diferenças que existem no mundo, a questão do Aquário. Então, é como se essa lua nova fosse realmente um grande empurrão para que a gente possa seguir o nosso processo de individuação. Então, voltando aqui à questão da comparação, se a gente fica se comparando muito com o outro, ainda mais hoje em momentos de rede social, né, em tempos de rede social, porque antes, né, se a gente pensar na humanidade algum tempo atrás, a gente tinha assim, né, se for um bom tempo atrás, era só o que estava acontecendo ali no entorno da pessoa. Né? Então, ela podia até se comparar com alguém ali, sei lá, da convivência dela, alguém que tinha uma certa projeção pública, que saía num jornal, coisa do tipo. Era o que tinha. Aí depois veio televisão e rádio, né, que deu uma grande, né, mudada nisso, então as pessoas ficam se comparando com aquele que está na TV. Né?
a pessoa quer aparecer na TV, então os artistas e aquela coisa toda. Então tinha aquela questão de comparação, que já começou a trazer um grande desafio, porque aí a pessoa vê aquela pessoa na televisão, numa revista, né, num filme, toda linda, toda produzida, toda não sei o quê, como tem aquela frase que diz, né, não, nunca compare o seu bastidor com o palco do outro. O que vai para a TV, o que vai para a revista, o que vai ali para o público é um palco muito bem produzido. Aí a pessoa se compara com aquilo e se sente muito mal, né? Porque ela vai falar: meu Deus, olha essa pessoa, olha a vida dela, olha como ela é, o corpo dela e assim por diante. Olha o dinheiro dela, né? Todas essas comparações. Só que agora a gente está num momento que isso se multiplicou muito, muito mais, porque a gente tem as redes sociais. Então não é só aquela pessoa que talvez de Hollywood tão distante que você fala, beleza, é uma pessoa que está ali, mas ela é muito distante de mim. Não, hoje na rede social você pode se comparar ali com pessoas, né, que tendem a ser mais próximas da gente. Então é comum hoje, né, muitas pessoas se comparando a todo momento e ficando mal com isso. Então, dica que eu dou para todo mundo: aproveita essa segunda e essa terça. Aliás, na terça o Sol faz quadratura com Urano exata, né? O momento exato da quadratura, onde a gente tem que parar de se comparar, né? Porque imagina, também nas redes sociais hoje em dia, geralmente as pessoas colocam o quê? O seu palco, né? Tanto que tem filtros, tem não sei o quê, a pessoa coloca o palco ali. Aí você está vendo ali o palco daquela pessoa, todo mundo é maravilhoso, todo mundo é melhor, e a pessoa acaba se sentindo mal. A gente sabe que hoje tem muitas questões mentais por conta disso. Então, Lua minguante em Leão, Vênus fazendo trígono a Quirón, Vênus retrógrada fazendo trígono a Quirón retrógrado na segunda-feira, né? Então, não se compare, né? Sai das armadilhas do ego, né? Procura ver se tem orgulho atrapalhando aí a sua vida, e aí faz essa limpeza para poder abrir caminho para a Lua Nova, para ter uma energia leonina saudável, uma energia leonina, né, poderosa, criativa para aplicar na sua vida. Na terça-feira, a gente vai ter um aspecto de Sol com quadratura Urano. Lembrando que esse aspecto está fortemente marcado na Lua Nova. Como a Lua Nova vai ser cedinho na quarta-feira, deixa eu até pegar a terça-feira aqui. Vamos colocar o dia de terça-feira, que vai ser no dia 15, terça-feira. 15. A gente vai ter aqui o Sol, né? Já no grau 22, lá para a noite, ele vai fazer a quadratura. Não, já é exatamente, lá para a noite ele vai fazer a quadratura exata com Urano, que vai ficar marcada no mapa da Lua Nova, né? A Lua já vai estar em Leão, muito próxima aqui do Sol, então a gente vai ter aí um dia bem disruptivo também. Um dia onde Urano vem colocar ali a sua eletricidade na gente. E esse dia, na verdade, ele pode ser aí como se fosse um marco do que vai acontecer ao longo dos próximos, né, 28, 29 dias, que é a duração da lunação. Por quê? Porque o Sol quadrado a Urano vai ficar marcado, né, no mapa da Lua Nova. Então pode ser que essa semana já traga mudanças importantes, né, surpresas que podem acontecer. Então uma dica que eu dou também para todo mundo: Urano é um cara que ele acelera muito a gente, né? Então pode ser uma semana, lembrando que a gente vai estar saindo da minguante, entrando na nova, né? Pode ter aquele senso de urgência de fazer as coisas acontecer. Então pode agitar nossos nervos, né? A questão da ansiedade, crise de ansiedade que pode vir, do tipo, preciso fazer, preciso produzir, preciso mudar, porque o Urano vai estar ali mandando haver numa quadratura, né? Inclusive o Urano ele vai estar muito presente, porque enquanto ele aplica uma quadratura, né, a alunação, então aplicando quadratura ali a Sol, Vênus e Lua, né, ele também faz um trígono, ou seja, um aspecto fluente, mas é um contato de Urano com Marte, que vai ser exato, né, no próprio dia da Lua Nova, e Mercúrio também ainda está nessa influência do trígono de Urano. Então a gente pode aproveitar esse aspecto, né, tanto a quadratura, que é desafiadora, quanto o trígono, que é fluente, para dinamizar a nossa vida. Então é como se essa semana de Lua Nova pode ser uma semana de grandes mudanças. Então, a Urano ele fala de reviravolta. Vou dar um exemplo aqui, deixa eu pegar aqui a parte a roda da fortuna, né? Isso é interessante. Na astrologia, no mapa astral, o ponto ele se chama parte da fortuna, né? Porque são as partes arábicas. E no tarô é a própria roda da fortuna mesmo, né? Deixa eu ver se eu pego ela aqui rapidinho para a gente fazer uma reflexão com ela. A roda da fortuna que vem falar muito da questão do destino, né? E da lei hermética do ritmo.
a lei hermética do ritmo, ela fala sobre os altos e baixos da vida. Então, parte da fortuna, vamos supor, né, que você esteja na parte de baixo da roda, ou seja, esteja numa baixa, né, numa maré baixa. Urano, né, colocando a presença dele aqui, a eletricidade dele aqui, ele pode fazer aquela famosa reviravolta, então a pessoa sobe aqui. Se a pessoa está em cima, Urano também pode trazer uma reviravolta para baixar. Então Urano ele traz mudanças, né? A grande palavra de Urano é mudança. E o que é importante, né? O que a gente busca fazer dentro da astrologia que eu trabalho? É claro que a gente não tem controle sobre tudo, né? Então a gente sabe que tem coisas no mundo, no universo, no país, enfim, de outras pessoas que nos influenciam. A gente não tem controle sobre tudo. Mas aquilo que a gente pode controlar, a gente pode se preparar e fazer com que esse aspecto seja positivo, né? E o que a gente pode mais controlar? O que está mais a nosso controle? Embora ainda assim é desafiador, né? Urano em que signo? Urano está em Touro. Né? Urano está em Touro e vai aplicar, está aplicando, né? Já vai ficar forte na terça-feira, uma quadratura com o Sol em Leão. E trígono com Marte e Mercúrio em Virgem. Então, o que acontece? A gente tem sim uma possibilidade de trabalhar melhor como que a gente reage às coisas, né? Como que é a nossa interpretação, o que a gente faz com o que acontece com a gente. Isso é um fortalecimento, inclusive, né, como eu falei aqui da roda da fortuna, do famoso sobe e desce, a nossa meta é pelo menos dentro da gente, a gente ir mais para o centro, né? Porque aí a vida pode subir e descer, e a coisa vai acontecendo, e a gente, dentro da gente, não se afeta, né? Então Buda falava muito isso quando ele falava do caminho do meio, do equilíbrio. Então é como se aconteceu um desafio na sua vida. Pô, aconteceu esse desafio, você vai ter que lidar com ele ali, mas você não se altera tanto, você não fica totalmente, né, perturbada, né, ou perturbado por conta do desafio. E aconteceu uma coisa muito maravilhosa na sua vida, maravilhoso, você aproveita aquilo, mas também não se modifica tanto, né, porque aqui a nossa meta, pelo menos dentro da gente, é ir para o centro da roda. Aí pode estar o furacão aqui acontecendo, a gente vai mantendo a nossa paz e o nosso equilíbrio. Fato é que a quadratura com Urano, ela dá uma estimulada, né? Ela pode trazer aí surpresas, ou seja, pode ser que nessa semana venha alguma surpresa aí que acontece. Às vezes, aí a pessoa pergunta sempre, né? É boa ou ruim? Não tem como determinar se é boa ou ruim, até porque tem que olhar o seu mapa como um todo, tudo o que está acontecendo, e também o bom ou ruim é sempre muito relativo, né? O mais importante é como que você lida com mudanças. Você tem essa possibilidade de lidar com mudanças, ou você se perturba muito quando vê uma mudança, quando alguma coisa sai, né, do que era planejado, do que era esperado. Então, isso é uma coisa importante. Urano, ele pode trazer também aquele impulso de libertação, né? Então, a gente se libertar daquilo que não serve mais. Aí, se a gente juntar a lua minguante em Leão, que já vai estar, o Sol já está aplicando, né? Se eu pegar aqui o dia de hoje, inclusive, né, se eu pegar o dia de hoje, por quê? Os aspectos, sempre que eu falo aqui, o aspecto que vai acontecendo é quando ele está exato, né, quando ele formou ali exatamente, porque a astrologia é matemática. Temos graus ali que vão acontecendo, os aspectos eles vão se formando de uma forma numerológica, né, não é numerológica, mas de uma forma numeral, né, o aspecto vai acontecendo ali de forma exata. Mas nesse momento, no dia de hoje, o Sol está numa conjunção exata com a Vênus e já está ali, né? Ele ainda está aplicando uma quadratura a Júpiter, que já passou essa quadratura. A gente fala que ela é separativa, então ela aconteceu e já vai perdendo força, mas ainda está ativa. E vai aplicando, né? Já está chegando a um aspecto aplicativo, ele já vai aplicando uma quadratura com Urano. Então a gente tem um Sol que veio de uma quadratura com Júpiter para a gente poder confrontar nossas crenças. A gente tem hoje a conjunção exata de Sol e Vênus para a gente iluminar nossos valores, nossas crenças, nossas questões de relacionamento e dinheiro, e a gente encaminha para o Sol fazer uma quadratura com Urano, que pode trazer a grande libertação de tudo aquilo que não serve mais, né? Então Urano, vamos lembrar que ele é o grande libertador. E Urano, sim, né, ainda mais que ele vai estar conectado, né, com o Marte e também com Mercúrio, ele pode trazer muitos insights, muitas intuições. E isso é muito interessante. Então fique atento aqui, ó, nos downloads que podem surgir. Se você tem óleos essenciais, utilize óleos essenciais para receber, né,
as suas intuições, se você tem cristais também, né, entre em processo de meditação, esteja em estado de presença para receber boas intuições. Vale lembrar também que a gente já está tendo um aspecto que é bem interessante, porque os três transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, eles estão conectados, eles estão formando um aspecto de poder chamado Grande Sextil, embora não seja exato, ele está acontecendo. Então Urano está em trígono com Plutão, que os dois estão em sextil com Netuno. Então os três planetas transpessoais estão conectados num aspecto de poder, o que mostra que se a gente está recebendo um aspecto de Urano essa semana, tanto para o Sol quanto, né, para o Marte ali, a gente pode acessar todo esse manancial dos planetas transpessoais para a gente. Né? Então é algo bem interessante de olhar. A Flaviana colocou, tem o touro na 7, Virgem na 11 e Libra na 12. Então, se você tem touro na 7, Urano está ali, né, mexendo com a questão de relacionamentos, parcerias. Agora veja onde você tem Leão, que é onde vai acontecer a Lua Nova, que pode trazer aí uma renovada dessa energia. Né? E falando da Lua Nova, quarta-feira, então, é o dia que a Lua alcança o Sol e a gente tem aí a energia da Lua Nova. Eu vou botar o mapa da Lua Nova aqui, lembrando que a gente vai ter uma live para analisar, né? Olha como o Urano está presente nessa Lua Nova, pessoal. Aqui vocês não conseguem ver o mapa aqui, né? Ele está aqui na minha frente. Mas no dia da Lua Nova, Urano ele vai estar fazendo uma quadratura exata com o Sol e Lua, né? Como eu já comentei. Vai estar fazendo trígono com Mercúrio, quadratura com a Vênus, trígono exato também com Marte e conjunção a Júpiter. Além de, como eu falei, ele vai estar também conectado a Netuno e Plutão. E se a gente considerar o mapa aqui do Brasil, a alunação aqui do Brasil, ele vai estar fazendo também uma quadratura fortíssima com o ascendente, porque o ascendente também vai estar em Leão. Pessoal, temos uma semana e também um mês aqui para frente extremamente uraniano. As coisas podem mudar. E aí cabe a nós a gente fazer o que a gente pode, o que está ao nosso alcance, para que elas mudem para melhor. Né? Então, a gente pode dizer que Urano está falando com todo mundo, menos com Saturno. Menos com Saturno. Ele está falando com todos os planetas, e inclusive pontos, né, do mapa da alunação que ele está falando. Então é uma energia uraniana poderosa. Eu sugiro a todos vocês, eu farei isso, né, até porque ele é o regente do meu Sol, procura ter uma afinidade com Urano, né, nos próximos dias, para que a gente possa extrair o melhor dessas mudanças, novidades e insights que podem surgir. Tem o Saturno retrógrado em Leão na casa 7. Então, de repente, dependendo do grau desse Saturno, a Lua nova cai bem ali em cima dele e pode trazer aí novas energias para trabalhar esse Saturno. E Saturno na casa 7 pode trabalhar até bloqueios de relacionamento. Então vale a pena olhar para isso. Nesse mesmo dia, quarta-feira, né, como eu falei, o senhor Urano está fazendo um trígono a Marte, né? Não julgo quem quer falar com Saturno, né? Pois é, até porque Saturno foi o cara na mitologia que castrou Urano, né? Então é uma curiosidade, né? Esse mapa aqui está bem interessante, porque realmente na mitologia grega, né, que nasceu, né, a astrologia nasceu desses mitos e assim por diante, Saturno ele foi com uma foice e castrou, né, retirou o membro ali do Urano, e aí inclusive desse membro que caiu ali no mar, nasceu Afrodite, né? Então o Saturno e Urano eles são inimigos, né? Porque o Saturno castrou Urano ali, um é pai do outro, né? O Urano é pai de Saturno. Então é uma curiosidade, né? Que realmente olhando aqui, se vocês pudessem ver a tabela de aspectos do mapa, Urano fala com exatamente todo mundo, menos com Saturno. Claro que com alguns ele faz grau exato e outros não é tão exato, mas está ali o aspecto. Urano está chegando no meu ascendente logo Gêmeos com a Lua. Urano em breve muda para Gêmeos, né, o que vai ser uma mudança, tem um chãozinho ainda para isso, e eu diria que Urano entrando em Gêmeos vai dinamizar muito a questão da comunicação, inteligência artificial. Imagina, porque Urano vai estar em Gêmeos e Plutão vai estar em Aquário. Né? Então a gente vai ter esses dois signos de ar que falam sobre a mente, falam sobre o ser humano, recebendo dois planetas transpessoais. Esperem coisas que estão por vir aí. Flaviana falou Leão na 10, Touro na 7, Leão na 10, Lua Nova na casa 10. Pode trazer aí questões para sua carreira, para sua missão no mundo, né, projeção pública e assim por diante. Saturno só está observando Urano, exatamente. Saturno está ali, voltando, né, para o grau zero de peixes, trabalhando aí muitas questões da nossa mente, da nossa espiritualidade. Então, Marte em trígono com Urano, que acontece na quarta-feira,
E assim, ele marca a semana inteira, né, pelo aspecto, mas também marca o próximo mês inteiro, né, até a próxima lua nova, a lua nova que será em Virgem. Deixa eu já dar uma especulada aqui em quando que vai ser a lua nova em Virgem. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui rapidinho. A lua nova em Virgem, que vai acontecer no grau 21, quase 22 de Virgem, e vai ser no dia 14 de setembro. Então, até 14 de setembro, essa energia de tudo que a gente está comentando aqui vai estar forte, e amanhã a gente fala sobre o mapa da lua nova. Mas principalmente essa semana, porque aí por trânsito também estará acontecendo, Marte em trígono com Urano. Pessoal, aí que eu falo, né? E olha só que interessante, né? Já trazendo. Urano continuará presente na próxima lua nova, porque eu olhando aqui, Urano faz um trígono exato com o mapa da lua nova. A lua nova vai acontecer no grau 21, quase 22 de Virgem. Urano estará no grau 22, quase 23 de Touro. Então, Urano, pessoal, ele está presente aí nesse nosso momento, né? Pelo menos pelos próximos 2 meses, Urano vai estar mexendo bastante. Então, o que a gente pode aproveitar? Marte em trígono com Urano. Marte é a nossa realização, Marte é a nossa força, a nossa libido, né? A nossa energia, a nossa coragem, né? A nossa iniciativa de fazer as coisas. Marte está no signo de Virgem, que traz muito essa energia dele para o trabalho, né? Para a realização, para a gente fazer alguma coisa pela gente. Deixa eu colocar aqui o dia 14 de novo. Então, é como se a gente tivesse esse guerreiro dentro da gente, essa força dentro da gente, para nos melhorarmos, para melhorar o nosso dia a dia, né, para melhorar o nosso trabalho. Então, a gente pode aproveitar. Lembrando que Mercúrio vai retrogradar no signo de Virgem, trazendo revisões nessas áreas. E quando Marte recebe ali esse trígono a Urano, o que acontece? Ele recebe uma força, como se o Marte está ali ligado no 110. Aí chega Urano e coloca ali 220, coloca ali uma alta voltagem para o Marte trabalhar. Né? E esse trígono está acontecendo em signos de terra, que fala sobre realização material. Né? Então, puxa mais ainda para a questão do trabalho, para a realização e assim por diante. Então, pode ser uma semana que nos dê muita força, muita energia para trabalho. E aí, novamente, a dica que eu dou é cuidado com o excesso de Urano, o excesso de Virgem. Ou seja, a pessoa fica tão eletrizada para trabalhar e esgotar suas energias, o famoso burnout. Né? Então a pessoa recebe uma carga tão intensa e de repente ela sofre. E aí o que acontece? Né? Às vezes a pessoa ela se coloca numa coisa de trabalhar tão forte e ela acaba caindo doente depois. Né? Isso é comum, às vezes a pessoa, quando ela pega uma carga maior do que ela consegue, aí o corpo fala, opa, peraí, a sabedoria do corpo derruba a pessoa, né, para a pessoa poder descansar e recuperar energia. Mas não precisa acontecer assim, porque se a gente sabe que estamos com essa energia, vamos dosar ela para que ela aconteça da melhor forma. Então o Marte com trígono a Urano pode fazer com que a gente tenha muita energia, né, muita vontade de fazer as coisas, muita vontade de inovar, de fazer diferente, né, de trazer algo que não é algo que dá. Porque o Marte está no Virgem, que fala sobre o dia a dia, rotina. De repente Urano vem trazendo novidades para a rotina, vem mudando a rotina. Então pode ser muito interessante. E vale dizer que, embora ainda não esteja exata, o Marte já aplica um trígono a Plutão, que, né, forma aí nessa configuração um grande trígono de Terra, que traz essa potência para a gente poder trabalhar e ter realizações materiais. O Netuno faz parte, vocês não conseguem ver, né? Mas quem faz mapa comigo às vezes fica impressionado com a geometria sagrada que vai se formando, né? Os aspectos. E aqui temos uma geometria que forma um diamante, né? Um diamante. E a ponta do diamante, né? O topo ali do diamante é Netuno, que fala sobre nossos sonhos. Então, aproveitem aí o Marte é trígono a Urano e coloquem essa energia. Cuidados que a gente tem que ter, mais uma vez, né? Os excessos, a eletrização em excesso. Inclusive, como Marte fala de velocidade, às vezes a pessoa quer fazer as coisas muito rápido e causa aí certos acidentes. Então, muito cuidado também essa semana, porque aquela coisa, né? Você se empolga muito, vou fazer as coisas rápidas, né? E aí, de repente, sofre um acidente por conta disso. De coisas básicas do dia a dia. Estou cortando um alimento ali muito rápido para poder cozinhar, pá, corto o dedo. Né? Estou correndo muito para lá e para cá, tropeça e cai. Estou correndo muito com o carro, aí tem um acidente com o carro. Então, muita atenção também, porque Marte e Urano são grandes marcas aí de acidentes que podem ocorrer. E nessa própria quarta-feira, como eu falei, como a Lua Nova acontece já no final de Leão, né, no terceiro decanato,
a gente vai ter na própria quarta-feira a Lua mudando para o signo de Virgem, a Lua entra em Virgem e reforça ainda mais essa energia Marte de trabalho, né, para a gente poder trabalhar. E como a Lua entra em Virgem quarta-feira, a gente vai ter quinta e sexta com a Lua em Virgem já nova, né, uma Lua nova em Virgem, para a gente poder produzir. Então deixa eu colocar aqui o dia da quinta-feira, 17, onde a gente vai ter a Lua em Virgem, e aí assim, a gente não vai ter outros aspectos, né, que não sejam Vai ter sim, vai ter da Lilith aqui que eu já vou falar, mas eu vou falar sobre os aspectos que a Lua vai fazer no dia, no astral do dia, porque a Lua em Virgem ela vai passar por Mercúrio, vai passar por Marte, vai fazer também trígono ali a Urano, a Júpiter, então vai ser bem interessante, uma quinta-feira que pode ser muito produtiva, e uma quinta-feira onde a gente vai ter o Sol fazendo conjunção exata com Lilith. Lilith que está no grau 24 de Leão. Então, Sol hoje faz conjunção com Vênus e na quinta-feira faz conjunção com Lilith, podendo ajudar a gente a iluminar questões, possíveis sombras, né, possíveis medos que a gente possa ter, rejeições nessa energia lilithiana. Então Lilith fala sobre uma dor, né, uma ferida também, mas ela é um grande poder. E se a gente, eu sempre falo, né, se a gente procura fugir, né, dessas sombras, dessas dores, a gente acha que ela vai sumir, mas ela não vai sumir, ela vai para o inconsciente e aí ela volta pior. Então quinta-feira pode ser um dia também de uma autoanálise muito interessante, muito minuciosa, inclusive, porque a Lua estará em Virgem. Na sexta-feira não temos aspectos, né, que não sejam os da Lua, então falarei sobre isso no astral do dia. No sabadão, a Lua nova entra em Libra. Então deixa eu botar aqui o dia de sábado, que vai ser o dia 19. Então, sábado a gente tem uma lua nova no signo de Libra, anunciando praticamente o fim de semana inteiro numa energia libriana, né, que pode renovar os relacionamentos. Então, se você faz um bom trabalho aqui com o Sol e Vênus, né, que Vênus é o planeta que rege Libra, a gente pode ter um fim de semana bem interessante para renovar relacionamentos, renovar votos, ter boas conversas, né, encontrar novos relacionamentos. Pode ser muito interessante, porque a gente vai ter o fim de semana inteiro com a Lua em Libra. E no domingo também não temos aspectos que não sejam os da Lua, né? Então falaremos no astral do dia. Mas já sabemos, né, você que gosta de olhar para frente, que a gente vai ter um fim de semana, o próximo fim de semana, numa energia de Lua nova em Libra. Né? Então pode ser um fim de semana bem dinâmico em termos de comunicação, relacionamento e assim por diante. É isso, pessoal. Esse é o nosso resumão da semana, né? Tá aí mais ou menos 40 minutos de vídeo, acho que está bem bacana. Você pode até guardar esse vídeo, salvar ele, né, para você ouvir ao longo da semana e relembrar as coisas, mas lembra que todo dia de manhã, todo dia bem cedinho, eu faço aí um astral do dia para a gente poder olhar, né, o que vai ter naquele dia. E também, né, amanhã, a gente já vai fazer amanhã, provavelmente não, vai ser à tarde, né, eu só vou ver direitinho o horário, a gente faz aí a live para falar sobre a Lua Nova em Leão. Ou seja, conversar um pouquinho mais sobre o que a gente pode esperar desse mapa da Lua Nova em Leão. Então, se você gostou dessa live, lembra, deixa o seu like, deixa seu comentário, compartilha com as pessoas que você acha que pode gostar também. E acompanha que, possivelmente hoje, eu vou colocar uma caixinha de perguntas. Ah, detalhe, né? Quando eu colocar a caixinha de pergunta agora, falando para você mandar o mapa, eu vou olhar para quem mandar o mapa do astro.com. Né? Então, mapa que vem assim só a tabela, que vem um mapa que às vezes é ruim de ver, né? Eu vou passar. Então, e você pode ter o seu mapa no astro.com porque ele é gratuito. Então, para você saber, também peça para mim o link, né, dessa aula que eu dei, onde eu gravei, ensinando você a fazer o site no astro.com. Faz ali o seu mapa no astro.com, deixa ele baixado, porque quando eu colocar a caixinha de pergunta, você manda a foto daquele mapa. Beleza? Beijão, pessoal. Uma gratidão aí. Aproveitem o domingo ainda com a Lua em conjunção a Vênus. E a gente vai se falando aqui nos stories no Instagram, porque hoje eu quero movimentar um pouquinho por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.